Mais uma semana movimentada nos mercados. Nessa semana nós tivemos desenvolvimentos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Brasil. E começando pelos Estados Unidos, nós tivemos mais uma vez o Trump no começo da semana voltando atrás em relação ao que ele tinha falado na semana anterior. Ele tinha dito na sexta-feira que imporia tarifas de 50% sobre os produtos europeus, mas voltou atrás e adiou o início de vigor dessas tarifas para 9 de julho. Com isso, o mercado, inclusive, cunhou um novo acrônimo, TACO, Trump Always Chickens Out, ou seja, o Trump sempre se acovarda. O Trump, sabendo desse novo acrônimo, disse que a pergunta que foi feita para ele sobre esse acrônimo por uma jornalista era uma pergunta capciosa, era uma pergunta deselegante, alguma coisa nesse sentido. Não ficou muito feliz, mas a verdade é que o mercado está aprendendo a lidar com Trump e, na verdade, a descontar todas as decisões dele. Está perdendo totalmente a credibilidade com o mercado, o que, na verdade, é bom e ruim. É bom porque várias das loucuras que ele tem tentado implementar, no fim, acabam não entrando em vigor, mas ruim, porque em algum momento, para mostrar força, especialmente para o seu eleitorado mais radical, pode ser que ele realmente vá em frente e faça alguma dessas loucuras e talvez até alguma bem grande para dar uma resposta aí em relação a essa fama de que no fim ele acaba se acovardando. Nos Estados Unidos nós vimos aí o mercado subindo ao longo da semana na esteira da expectativa de que de fato o Trump sempre volta atrás e algo que, aliás, aconteceu de fato muitas vezes ao longo das últimas semanas, e eu acredito que nós vamos continuar vendo isso acontecendo, até porque ele tenta impor coisas que são muito absurdas e que começam a ter impactos grandes na economia e no mercado, e daí ele resolve rever isso. Ele tem tido agora uma briga com Harvard, para que a Universidade de Harvard não possa mais receber estudantes estrangeiros, alegando que há violações de Harvard em relação às leis americanas, e que, portanto, seria necessário que Harvard não recebesse mais estudantes estrangeiros. Dizem, inclusive, que essa briga dele com Harvard tem a ver com o fato do filho dele não ter sido aceito na Universidade de Harvard, e isso talvez tenha deixado ele um pouco insatisfeito, motivo pelo qual ele resolveu recentemente iniciar essa briga. Uma outra briga que ele comprou e por enquanto perdeu foi essa das tarifas recíprocas. Isso porque um juizado especial nos Estados Unidos de comércio internacional fez uma revisão muito extensa da literatura e da jurisprudência americana para demonstrar que as tais tarifas recíprocas são inconstitucionais e devem ser revistas. No fim, o Trump conseguiu temporariamente reverter essa decisão em um tribunal de apelação, mas ao que tudo indica, o fundamento do tribunal especial, inclusive com um juiz apontado pelo Trump para esse tribunal e outro apontado pelo Ronald Reagan, ou seja, também apontado por um republicano, esse tribunal decidiu unanimemente que as tarifas são ilegais. E provavelmente o Trump vai perder essa na Suprema Corte. Ele diz que é um absurdo que representantes não eleitos possam interferir numa emergência nacional, como se tivesse alguma emergência nos Estados Unidos relacionada a comércio internacional, o que de fato não é verdade. Nós vimos também nessa semana a divulgação nos Estados Unidos do PCE, a medida preferencial do Fed para a inflação, e ela veio abaixo do esperado. Com isso, o mercado cravou agora que vai ter uma queda
de juros em setembro, e vamos ver se de fato isso ocorre. Na minha opinião, esses dados de PCE, CPI, PPI, que foram divulgados recentemente, não valem nada, porque não consideram a entrada em vigor das tarifas. Agora, a partir do próximo dado, é que nós vamos realmente saber como é que está a economia americana, tanto do ponto de vista de atividade quanto do ponto de vista de inflação. No Brasil, nós vimos aí o PIB crescendo e muita gente até dizendo que o PIB já tem que começar a cair pelo choque de juros, pela falta de confiança, pela alta do dólar, pela curva de juros, que também não tem contribuído para a atividade, afinal de contas ainda continua muito alta, mas tem outros aí alegando, outros analistas alegando que não, ainda tem espaço para o PIB continuar crescendo. No Brasil, a grande preocupação agora é com o fiscal. O Haddad disse aos congressistas brasileiros que se não for aprovada a questão aí do IOF, nós vamos ver o fechamento do governo brasileiro, o que seria algo assim inédito. Eu acredito que se isso acontecer, seria muito educativo, tanto para os governantes quanto para a população, que tem que entender que o fiscal é coisa séria e precisa ser resolvido. Mas você sabe, no Brasil tem sempre um jeitinho para tudo e é muito provável que, se chegar nesse ponto, vão arrumar alguma maneira, alguma decisão judicial do STF, alguma maneira de evitar o fechamento do governo. Aliás, sobre isso, estão dizendo por aí que o Haddad está balançando e tentaram até colocar um balão de ensaio ali para ver se emplaca o mercadante. Ao que tudo indica, isso não vai acontecer, e um nome que seria mais cotado seria até o do Alckmin, o que eu diria seria até positivo. O problema do Alckmin ou do Haddad é o mesmo. Nenhum dos dois conseguiria implementar um ajuste fiscal do tamanho que o Brasil precisa, e no geral isso daí me parece vai ficar para o próximo governo. Nesse final de semana tem reunião da OPEC Plus, que pode decidir inclusive sobre um aumento de produção, algo absurdo, já que as commodities, inclusive particularmente o petróleo, estão nas mínimas de muito tempo, e um aumento da produção agora seria catastrófico para a dinâmica do preço do petróleo, o que pode até contribuir para a queda da inflação no mundo. Nas notícias corporativas, nós tivemos algumas coisas bastante interessantes. Primeiro, uma oferta pelo controle da Braskem, feita pelo Nelson Tanure, a princípio, ele tem 90 dias para negociar a troca de controle. Se vai conseguir ou não, eu não sei, mas a verdade é que hoje a Novonor é um controlador tóxico e precisa sair do controle da Braskem. A Petrobras, inclusive através da sua presidente, diz que tem interesse em contribuir com uma solução, porque hoje realmente o Novonor é um controlador tóxico, envolvido em vários escândalos, em recuperação judicial. As suas ações estão dadas em garantia para os bancos, o que coloca um overhang enorme na ação, porque o mercado sempre acredita que em algum momento os bancos vão tomar essa garantia e vender no mercado, o que potencialmente faria com que tivesse uma queda importante das ações. Então, no geral, eu acredito que é boa notícia se ela de fato se confirmar. Mas ao longo dos últimos 10 anos já ouvimos falar dessa história de troca de controle na Braskem algumas vezes. Vamos ver se dessa vez tem vontade política e econômica para isso de fato acontecer. Uma outra notícia corporativa interessante, essa de uma empresa listada e de outra não listada, é que aparentemente se chegou a um acordo para compra de ativos do grupo do Banco Master na ordem de 1,5 bilhão de reais pelo André Esteves, comprando do Daniel Vorcaro
esse dinheiro agora, 1,5 bi, vai ser capitalizado no Banco Master e vai facilitar toda a transação envolvendo o Banco Master e o BRB. Isso é muito positivo, porque, como eu vinha dizendo, os ativos do grupo do Banco Master têm valor, a capitalização do banco facilita a aprovação pelo Banco Central, embora não fosse necessário, mas facilita. O banco vai provavelmente ter um capital maior, e isso tudo melhora o risco de crédito. Fez bem quem entrou nos CDBs do Banco Master, que até recentemente estavam pagando 140%, 150% do CDI, muito em função dos fake news que foram divulgados aí ao longo do tempo. No mercado brasileiro, nós vimos aí uma certa correção, muito em função aí das questões relacionadas ao fiscal. O governo diz que tem que colocar o IOF, que até pode discutir alternativas no futuro para 2026, mas que em 2025 tem que fechar as contas com o IOF. Muita gente reclamando aí do IOF, e até faz sentido reclamar mesmo. Vai ter que se dar uma solução para o fiscal brasileiro. Não dá para o fiscal continuar do jeito que está e o governo ficar buscando alternativas o tempo todo para aumentar a arrecadação com aumento de impostos. O brasileiro não aguenta mais e me parece que também não tem mais vontade política dentro do Congresso para que isso continue. Uma outra questão bastante interessante aí é a dinâmica das criptomoedas. O Bitcoin, que recentemente bateu a máxima histórica, teve uma correção, está agora tradando aí na faixa de 105 mil dólares. Eu acredito que tem motivos suficientes para acreditar que os criptoativos, e em particular o Bitcoin, vão buscar novas máximas, mas os criptoativos têm disso, eles sobem em degraus, né? Tem um degrau que é rapidamente alcançado, depois tem um arrefecimento com realização de lucros, mas a verdade é que a incerteza fiscal nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos países pelo mundo, também a incerteza comercial relacionada aos Estados Unidos e a outros países, né? China, enfim, certezas comerciais, e também as incertezas sobre as políticas americanas, até essas com questões educacionais, por exemplo, leva a buscar outros ativos, outras alternativas que não o dólar, e como eu venho dizendo, inclusive para os membros da minha mentoria, quando tem esse tipo de incerteza, passa a ser uma necessidade tirar dinheiro dos Estados Unidos, tirar dinheiro do meio dessa confusão toda, e os grandes fundos, os bancos centrais, os fundos soberanos vão para o ouro, vão para outras geografias, e uma parte desse dinheiro vai acabar em criptomoedas também, talvez não dos fundos soberanos e dos bancos centrais, mas certamente de muitos investidores pelo mundo, o que vai levar a novos drivers. Então, é isso. Até a semana que vem.